Olá, seja bem-vindo ao canal. Não esqueça de deixar um like e comentar o vídeo. Isso é muito importante, eu preciso ter um feedback de vocês. Bom, eu na nossa última aula ensinei a vocês como resolver a ponte de Wheatstone. Eu gostaria de mostrar agora uma variação da ponte de Wheatstone, que é a ponte de fio. Vamos lá. A ponte de fio consiste em uma bateria, fios ligados nos polos da bateria. Nós vamos então ligar no fio positivo um resistor R1 e, em série com esse resistor, um resistor R4, terminando a ligação lá no fio que está ligado no polo negativo. Além disso, nós vamos instalar um fio real entre os polos da bateria. O que é um fio real? É um fio que apresenta resistência elétrica. Então, nós podemos agora analisar o circuito, lembrando que se o fio apresenta resistência elétrica, essa resistência ela é proporcional ao comprimento do fio. Sendo assim, analisando o circuito, nós temos a seguinte situação. Liguei um galvanômetro na mesma posição que nós vimos lá na ponte de Wheatstone. O ponto A está ligado no polo positivo da bateria. Sigo no circuito. Não há resistência. Mantenho o ponto A. Agora há resistência. Troco o nome do ponto e mais uma vez troco o nome do ponto daqui para cá porque também há resistência. Fechando o circuito lá no ponto D, ligado no polo negativo da bateria. Nós poderíamos agora analisar o equilíbrio, ou seja, eu vou selecionar exatamente o ponto sobre esse fio no qual a marcação no galvanômetro é nula, ou seja, não passa corrente elétrica nessa parte do circuito. Isso significa que a DDP entre os pontos B e C é zero, ou seja, o ponto B tem o mesmo potencial elétrico do ponto C. Por isso, eu não preciso chamar ele de B, eu posso chamar de C. E com isso, nós poderíamos analisar a corrente elétrica. Parte do polo positivo, uma corrente I, e chega no nó A. Uma parte sobe e passa no resistor R1, uma parte passa no resistor R2. Aqui não passa corrente, então a mesma corrente que passou em R1 vai passar no resistor R4 e a corrente que passou aqui no resistor R2 vai passar no R3. Sendo assim, nós poderíamos agora calcular as DDPs em cada parte do circuito. Entre os pontos A e C, daqui para cá, eu tenho o resistor R1 e a corrente I1. Entre os pontos A e C, eu também tenho o resistor R2 e a corrente I2, ok? Entre os pontos C e D, nós temos o resistor R4 e a corrente que o atravessa, I1. E entre os pontos C e D também nós temos o resistor R3 e a corrente que o atravessa, I2. Então fica R4 e 1 igual a R3 e 2. Eu gostaria de descobrir o valor de uma resistência elétrica. Então, as correntes não me importam, eu vou dividir a de cima pela de baixo e 1 dividido por I1. Isso dá 1 e 2 dividido por I2 também dá 1 e sobra para nós R1 por R4 é igual a R2 por R3, ou seja, a multiplicação cruzada dos resistores vai dar o mesmo valor. R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. E isso significa, pessoal, lembrando lá da segunda lei de Ohm, que a resistência ela é proporcional ao comprimento do fio. E se a resistência é proporcional ao comprimento do fio, nós poderíamos trocar no lugar
da resistência R2, L2. E no lugar da resistência R3, L3. E com isso, nós teríamos a seguinte situação. R1, L3 é igual a L2, R4. Nós conseguimos, então, com isso, determinar o valor, por exemplo, se eu conheço R1, L3 e L2, nós conseguimos medir com uma régua, eu descubro o valor da resistência 4. Ou seja, é a mesma situação da ponte de Wheatstone, porém, se eu não tiver um resistor R2 e o reostato, eu posso usar um pedaço de fio metálico no lugar deles, ok? Então é assim que você deve pensar na ponte de fio, ok? Ótimo estudo a todos, foi um prazer aí trabalhar essa aula com vocês e se você gostou, deixa aí nos comentários. Valeu, até mais, tchau, tchau!